Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginiecologia e urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com o programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Depois da dor na coluna, as dores no ombro talvez seja a queixa mais frequente ouvida por ortopedistas. Elas não respeitam sexo nem idade. Ocorrem em crianças, adultos e idosos, homens e mulheres, esportistas ou sedentários. Segundo especialistas, uma lesão no ombro sem cuidados pode piorar em 40% dos casos. Muito bem, para falar sobre este assunto, meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Bruno Guolo, ele que também tem especialidade em cirurgia de ombro e cotovelo. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado pelo convite de poder estar participando do seu programa. Espero que a gente possa esclarecer as principais dúvidas relacionadas à ortopedia e traumatologia referentes à parte do ombro. E é um prazer estar poder participando e poder estar ajudando nessa questão. Com certeza. Doutor, para começo de conversa, quais são as principais características da anatomia do ombro e o que justifica o fato de o ombro provocar tantos problemas? Bom, Aguinaldo, o ombro é a articulação com maior amplitude de movimento do corpo humano, diferente do joelho, do tornozelo, do quadril, por exemplo. É a articulação onde você tem um maior movimento. Isso predispõe uma série de lesões no ombro, sejam elas lesões de tendão, lesões que provocam instabilidade. O fato também de ser o membro superior, onde o paciente usa muito os braços, seja para trabalhar, seja para esporte. Pacientes esportistas têm uma predisposição alta em desenvolver esse tipo de lesão. Pacientes, trabalhadores braçais, desde costureiras, pedreiros, marceneiros, também têm essa disposição de ter algum tipo de lesão no ombro. Mas o fato mais importante do ombro ser a articulação mais acometida, uma das mais acometidas, é realmente pelo fato de ela ter amplitude de movimento bem ampla, e isso ser uma característica que possa desenvolver lesões no ombro. Agora, doutor, qual a principal causa de dor no ombro que leva o paciente a procurar pelo especialista? Aguinaldo, a principal causa de lesões no ombro que leva o paciente a procurar o especialista seriam as tendinopatias do manguito rotador. O manguito rotador é um conjunto de músculos presentes no ombro que é responsável pelos movimentos do mesmo, do braço no espaço, uma amplitude grande de movimento. Essas tendinopatias elas envolvem desde tendinites, tendinoses, calcificações, lesões parciais e lesões completas desses tendões. E aí que são responsáveis pelo movimento do braço, é o que traz os pacientes mais para o nosso consultório hoje em dia. Doutor, que tipo de pessoa está mais predisposta a sofrer esse tipo de lesão no ombro? Bom, existem dois tipos de pacientes, basicamente, que estão mais predispostos a sofrer esse tipo de lesão no ombro. O primeiro que a gente tem que lembrar sempre seriam os esportistas, sejam eles amadores ou profissionais. Nesse caso, as lesões elas podem ocorrer por excesso de atividade, falta de preparo ou até traumas relacionados ao próprio esporte. No caso de esportes de contato como o jiu-jitsu, o rugby, até mesmo o futebol, hoje em dia tem muito contato. São lesões normalmente traumáticas, ao contrário de lesões de pacientes mais idosos, por exemplo, acontecem mais pelo trauma direto mesmo, mas também pode ocorrer lesões degenerativas nesse tipo de paciente. E a segunda classe de pacientes que desenvolvem esse tipo de lesão no ombro também seriam os pacientes de mais idades, principalmente trabalhadores braçais.
que envolvem aí desde pedreiros, agricultores, marceneiros, até secretárias e atendentes, costureiras é muito comum também. E esse tipo de lesão ele costuma ser mais degenerativa, não é uma lesão traumática, a gente não pensa tanto em pancadas, em acidentes, que é mais comum na população de mais idade. Agora, doutor, esse tipo de problema ele ocorre até em função de movimentos repetitivos, seria isso? Exatamente. Nesse tipo de população, os trabalhadores braçais que envolvem desde trabalhos pesados até trabalhos repetitivos, eles estão bem mais predispostos, sim, a desenvolver esse tipo de lesão, sejam eles por movimentos repetitivos ou por movimentos que causam impacto na região dos tendões, eles sim, com certeza, estão mais predispostos a esse tipo de lesão. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista com uma especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, Dr. Bruno Guolo. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá, Aguinaldo. Meu nome é Dreyfus Fabrini e eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho a grande dúvida que paira sobre o assunto da cirurgia das coxas, ou dermalopectomia de coxas, ou cruroplastia, como se conhece o termo técnico. Muitas pacientes receiam submeter-se a essa cirurgia pelo medo da cicatriz, porque muitos dizem que essa cicatriz ela irá inexoravelmente ficar alargada e com aspecto estético ruim. De fato, pelo fato da cicatriz sustentar a coxa, existe sim o risco de um alargamento, mas por alguns aperfeiçoamentos técnicos, hoje isso tem se tornado cada vez mais incomum e temos obtido resultados bastante satisfatórios com cicatrizes extremamente finas, algumas vezes quase imperceptíveis. Então, a cirurgia de coxa, quando bem indicada, principalmente em pacientes exobesos, tem trazido resultados fantásticos. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou o Dr. Heron Martins Baroni, sou implantodontista e ortodontista. Minha dica de hoje são sobre os brackets autoligados, os brackets que não precisam de ligadura de borracha. Esses brackets são mais fáceis de higienização, causam menos dor ao paciente e mais conforto. As manutenções podem ser feitas a cada 60 dias. E o ortodontista pode aplicar a força leve e saudável, o que é melhor para um tratamento ortodôntico. Essa foi minha dica de hoje. Até a próxima. O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista com uma especialidade em cirurgia de ombro e cotovelo, Dr. Bruno Guolo. E o assunto de hoje nós estamos falando especificamente de ombro. Doutor, e as fraturas?
Qual o tipo de fratura no ombro é mais comum e como é causada? Bom, Aguinaldo, a fratura mais comum no ombro, hoje em dia, que a gente atende tanto em pronto-socorro ou no consultório, são as fraturas de clavícula e as fraturas do húmero proximal. Clavícula é um osso que todo mundo conhece nessa região, e o húmero proximal é o osso do braço, tá? Que encaixa no ombro. Existem também dois tipos de fraturas relacionadas a essa parte do ombro. Elas são causadas por dois mecanismos bem distintos e em populações também bem distintas. Existem esse tipo de fratura em pacientes jovens, onde um trauma é um trauma de maior energia, normalmente está relacionado a quedas de alturas, quedas de bicicleta ou acidentes de trânsito. A gente sempre pensa nisso em paciente mais jovem. Em paciente mais idoso seriam as quedas da própria altura. Paciente principalmente esses idosinhos que moram em pensões ou em casa mesmo tropeça no tapete, tropeça na escada, cai da própria altura ou apoiado no braço ou com um trauma direto no ombro e acaba fazendo esse tipo de fratura. Em idoso, mais principalmente em húmero proximal, e pacientes mais jovens, fraturas da clavícula e fraturas do húmero de modo geral. Doutor Bruno, quando se fala em problemas articulares, logo lembramos de artrose. O ombro também pode ser acometido por esse problema? Sim, Aguinaldo, o ombro também é acometido, a articulação glenumeral, ou seja, do braço com o ombro também é acometida pela artrose, assim como no joelho, assim como no quadril. Isso é em consequência basicamente de duas coisas. Tá? A primeira coisa seriam as fraturas, as artroses pós-traumáticas, no qual o paciente perde a congruência da articulação, ou seja, perde aquela congruência de cartilagem com cartilagem, onde a articulação funciona certinho, funciona congruente. E o segundo caso seriam os pacientes que possuem lesões dos tendões do ombro, tá? Ou lesões do manguito rotador, na qual ele faz uma insuficiência do manguito rotador e a cabeça do húmero não fica mais congruente com a articulação, levando a um desgaste mais precoce ou a artrose. Né? Doutor, e quais são os sinais de que a articulação está comprometida e como se faz o diagnóstico de problemas da articulação? Então, Aguinaldo, problemas relacionados à artrose ou ao desgaste da articulação do ombro são vistos no consultório hoje. A queixa principal do paciente hoje envolve, primeiro, dor. O paciente procura o médico por dor. E a segunda questão seria a falta de movimento. O paciente perde aquela amplitude de movimento toda que o ombro tem e acaba nos procurando. O diagnóstico ele não é difícil da artrose do ombro, ele é feito com anamnese, a gente pergunta tudo para o paciente, como é o estilo de vida, que horas dói, como dói, há quanto tempo dói, e através do exame físico também. Tá? Mas com um raio-x simples do ombro, a gente já consegue diagnosticar esses casos de desgaste precoce ou de artrose do ombro. O diagnóstico basicamente é com raio-x e anamnese e exame físico. Doutor, quando o paciente chega na consulta com o resultado de ultrassom e nele foi constatado lesão nos tendões do ombro, é preocupante? Geralmente é cirúrgico, doutor? Bom, Aguinaldo, isso depende muito, viu? Depende muito da queixa do paciente e se essa queixa está relacionada ao que foi visto no exame. Muitas vezes um achado de exame de ultrassom, ele não é compatível com a queixa, ou muitas vezes é compatível, isso deve ser visto pelo médico especialista. O ultrassom é um exame relativamente simples, né? É um exame rápido de ser feito, só que é um exame médico dependente, ou seja, o médico radiologista que faz o exame vê na hora o que ele acha que está acontecendo. Normalmente o paciente vem para o consultório com esse exame já solicitado pelo clínico ou pelo médico da família por dor, o paciente consulta primeiro com esse tipo de profissional. Só que o diagnóstico e o tratamento das lesões do ombro ele envolve não só o exame, tá? Envolve a consulta com o especialista, a gente envolve a anamnese, exame físico e, se necessário, exames complementares. O ultrassom é um exame bom, como o primeiro que a gente faz, mas o melhor exame hoje em dia para detectar as lesões mais precoces ou lesões que a gente não consegue ver no ultrassom hoje em dia é a ressonância magnética do ombro. Para alguns tipos de lesões e a tomografia computadorizada para outros tipos. Mas, claro, raio-x e ultrassom a gente pede quando tem necessidade e a gente às vezes consegue já afirmar o diagnóstico com esses exames, entre aspas, mais básicos, tá? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista com especialidade em cirurgia de ombro e cotovelo, Dr. Bruno Guolo. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta.
Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre o centro de pesquisa da instituição, que atualmente trabalha com 9 pesquisas em andamento. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma pesquisa que está acontecendo dentro do hospital para pacientes com anemia decorrentes de doenças renais. E eu converso então com a doutora Cassiana, que é especialista no assunto, e vai nos explicar sobre o que se trata esse assunto, doutora, esse estudo especificamente. Esse estudo, então, está em andamento desde dezembro de 2017 no Hospital São José. É um estudo onde a gente inclui pacientes que possuem anemia em decorrência de doença renal crônica. Os pacientes com doenças renais, eles são pacientes que desenvolvem anemia por uma desregulação em certos hormônios que são produzidos pelos rins. Hoje no mundo a gente tem medicações, mas são medicações injetáveis para o tratamento da anemia, e esse estudo visa justamente substituir essas injeções, esses medicamentos injetáveis por comprimidos. Tá. Tentando provar que ele tem o mesmo benefício. Tá, e quem pode participar do estudo? Eles são selecionados? Como é que funciona? Sim, são pacientes portadores de doenças renais e que desenvolvem anemia em decorrência da doença renal, mais especificamente em decorrência de um hormônio chamado eritropoetina. Então a gente seleciona esses pacientes e faz uma série de avaliações para ver se esses pacientes poderão ou não participar e receber a medicação a partir da nossa avaliação. E esse estudo tem duração de quanto tempo? Nós vamos fazer esse estudo por 4 anos. Nós temos 4 subtipos de estudos dentro desses estudos, onde a gente está selecionando pacientes que não dependem de diálise, que não usam a eritropoetina, pacientes que usam a eritropoetina, e pacientes em diálise, que usam ou que não usam a eritropoetina também. Então esse tratamento acontece no período de 4 anos com pacientes selecionados aqui mesmo no Hospital São José? Sim. São selecionados no Hospital São José, mas geralmente são encaminhados da rede pública, de ambulatórios, de outros colegas profissionais. Tá certo. Doutora Cassiana, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Para funcionar adequadamente, o corpo humano necessita de um bom aporte de vitaminas e minerais. Cada nutriente é de fundamental importância na manutenção do bem-estar do organismo para manter o equilíbrio e prevenir o surgimento de diversas doenças. A carência nutricional está associada a danos graves à saúde física, mental e emocional. E nas últimas décadas, estudos apresentados mostraram uma acentuada redução no aporte nutricional da alimentação dos brasileiros. Uma vez que o alimento já não supre mais nossas necessidades diárias, a suplementação com vitaminas e minerais torna-se essencial para atender às necessidades do organismo de qualquer pessoa, independente do estágio de vida. Adquira o seu polivitamínico NutriBlue agora mesmo, pelos nossos canais nutriblu.com.br. Telefone 48 30 45 1903. WhatsApp 48 99832 6505. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista com uma especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, Dr. Bruno Guolo. Nós estamos aqui na Osteoclínica
e o assunto hoje não poderia ser diferente, nós estamos falando especificamente de ombro, e agora a gente vai falar também de um assunto para uma classe que é muito frequente no consultório do Dr. Bruno, que são os atletas, né? Principalmente os atletas amadores, né? Doutor, quais são os cuidados que atletas amadores devem tomar para não desenvolverem lesões no ombro? E quais os esportes apresentam maiores riscos? Bom, Aguinaldo, primeiro a gente deve identificar quais são as atividades físicas que têm potencial de causar dano para o ombro do paciente. Tá? A primeira que vem à nossa cabeça são sempre os esportes de contato. Por exemplo, futebol americano, o rugby, o próprio futebol do fim de semana é um esporte de contato. Principalmente lutas, né? Jiu-jitsu, muay thai, boxe, enfim. Todos os esportes de contato têm potencial grande de causar lesões no ombro. A segunda parte, o segundo tipo de esportistas que tem potencial de causar lesão no ombro são os arremessadores, tá? Principalmente jogadores de handball, nadadores e jogadores de vôlei. Atletas em geral que praticam atletismo com arremesso são pouco comuns ainda aqui no sul do Brasil. Mas eu atendo muito no consultório jogadores de handball, jogadores de vôlei, nadadores e praticantes de atividades físicas de impacto, principalmente as lutas. Tá? Bom, quando se pratica essas atividades, deve ter em mente que o preparo físico de toda a cintura escapular, ou seja, de toda a musculatura do ombro, de todos os músculos do ombro, é primordial para se evitar essas lesões. Tá? Isso se consegue de duas maneiras, com orientação adequada, seja ela de um profissional fisioterapeuta ou de um preparador físico. Tá? E o mais importante para o paciente é entender o limite individual. Tá? O limite que ele pode praticar esse esporte, o quanto ele pode fazer de força, quantas vezes por semana tá legal para ele praticar. Tá? Mas excesso de atividade, tá? Exceder o seu próprio limite físico é danoso à articulação. Falta de orientação, achar que sabe o que está fazendo, mas realmente não sabe. Tá? Falta de aptidão muscular, paciente que inicia uma atividade sem estar preparado para aquilo. Né? E o mais importante seriam os limites. Né? Hoje em dia o paciente começa a fazer atividade física, se empolga, faz todo dia, não tem um preparo muscular adequado ou não tem uma orientação adequada, acaba se lesionando. É muito comum isso no consultório. Doutor, agora eu gostaria que você falasse sobre a artroscopia, um recurso moderno para diagnóstico e tratamento das articulações do ombro. Aguinaldo, a artroscopia é uma cirurgia na qual se usa o artroscópio. Tá? É basicamente uma câmera que vai dentro de uma espécie de catéter na articulação do ombro. Ela pode ser feita de duas maneiras, com o paciente na posição em decúbito lateral ou em cadeira de praia, o paciente sentado durante a cirurgia. Isso depende do cirurgião, depende do hospital. Através de pequenas incisões, são basicamente 3 incisões, uma na frente, uma na lateral e uma posterior no ombro, mas podem ter mais. Né? É uma cirurgia hoje que a gente fala que é mini invasiva, tá? São mini acessos à articulação do ombro. As principais indicações, elas giram em torno das lesões dos tendões do ombro, tá? Lesões do manguito rotador, sejam elas lesões parciais, lesões completas, principalmente para fazer o reparo desses tendões. E tem também as indicações relacionadas a pacientes que desenvolvem instabilidade na articulação do ombro, pacientes que tiram a articulação fora do lugar, né? Que são as luxações, subluxações, enfim. E também a cirurgia hoje em dia, 99% das instabilidades são feitas e resolvidas através de artroscopia. Tem os casos onde é necessário a cirurgia aberta, por um caso de instabilidade, mas não vem ao caso aqui. Alterações na articulação da clavícula, desse ossinho com a escápula também, principalmente artrose e degeneração na articulação acromioclavicular também podem ser resolvidas hoje por artroscopia. E até mesmo exploração de nervos, tá, do ombro também podem ser feitos por artroscopia, a descompressão desses nervos. Fraturas em geral não são resolvidas por artroscopia, ainda usa-se o método aberto para a fixação dessas fraturas. Doutor, em que casos devem ser indicado o tratamento cirúrgico e quais podem ser tratados clinicamente? Depende, Aguinaldo. Depende muito do tipo de paciente. Hoje em dia eu tenho pacientes, por exemplo, com 70 anos, que jogam tênis 3 vezes por semana, que nadam, que são esportistas, que fazem mountain bike. E eu tenho pacientes de 40 anos que são super sedentários, que não praticam esportes e que basicamente não usam a articulação do ombro. A gente tem que individualizar hoje muito bem o tipo a indicação cirúrgica,
para não sair indicando para todo mundo e não sair não indicando para outros tipos de pessoas. A idade, hoje, com certeza, não é um marcador para a gente definir esse paciente merece cirurgia e esse paciente não merece cirurgia. É muito paciente dependente, depende muito da demanda do paciente, do quanto ele usa o ombro, para que ele usa o ombro e qual a expectativa futura dele. Tá? As lesões que hoje a gente indica a cirurgia são basicamente lesões do manguito rotador, lesões dos tendões, lesões relacionadas à instabilidade do ombro, paciente que tira o ombro fora do lugar, e algumas alterações na articulação acromioclavicular também tem indicação cirúrgica. Claro, aquelas alterações relacionadas à artrose, ao desgaste da articulação, também devem ter indicação cirúrgica em alguns casos, pacientes que têm muita dor, pacientes que não conseguem conviver com isso, têm suas indicações, mas é basicamente paciente dependente a indicação cirúrgica. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico ortopedista e traumatologista, também com especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, Dr. Bruno Guolo. Dr. Bruno, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas, muito bom estar participando do teu programa. Parabéns, sucesso, doutor. Valeu, obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, uroginoecologia e urodinâmica.